À medida que avançamos em nosso desenvolvimento da nova consciência, podemos mais tarde observar nosso progresso pelo grau em que não tememos mais nada no mundo exterior, e o grau em que não mais julgamos, não mais criticamos ou condenamos nada ou qualquer pessoa no mundo externo. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco para nos trazer uma visão real de quem já vive nesse estado desperto. Bom, mestre, nós temos a pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, o que sobra quando o eu desaparece? Ô Gilson, repare bem essa pergunta. Algumas das perguntas que nós fazemos, elas são perguntas em que, por detrás das perguntas, a gente não se dá conta de que essas perguntas, elas são perguntas meramente intelectuais. Naturalmente, elas esperam uma resposta também a nível intelectual. Mas aí eu lhe pergunto, o que é que vamos fazer com uma resposta dada intelectualmente para uma pergunta feita pelo intelecto? Nós vamos apenas ter uma nova teoria, uma nova crença, uma nova conclusão. Tudo isso é intelectual. Isso não é real resposta, porque não temos aqui uma real, profunda e significativa pergunta. Nós precisamos aprender a perguntar para investigar, e não para intelectualizar, e não para ter uma resposta intelectual. Então, qual será a verdade oculta por detrás desta questão? Soltando, abrindo mão desse aspecto intelectual da pergunta. O que é que podemos extrair desta pergunta? A nível de investigação, de estudo, de real compreensão. Veja, há uma diferença entre intelectualmente entender ou intelectualmente compreender e a verdade da real compreensão. A real compreensão é algo além do intelecto. É algo além das palavras, dos conceitos, das ideias. Assim, o que é que nós temos aqui nesta pergunta? Repare a pergunta. Quando você pergunta o que é que sobra quando o eu desaparece, eu lhe pergunto, quem pode lhe dar essa resposta? Intelectualmente, podemos falar sobre isso. Mas a nível de compreensão direta, essa precisa ser uma descoberta, precisa ser uma visão vivencial, experimental. Então vamos aqui tocar um pouquinho com você no que é esse encontro com o experimentar. Em geral, o nosso contato com experiências é a partir de confirmações de ideias. Então, nós pegamos uma ideia, acreditamos nela, e quando temos alguma experiência, estamos vendo essa experiência confirmada. Essa experiência agora só é uma experiência porque o experimentador está presente. E esse experimentador é exatamente esse elemento que já tem crenças sobre isso, ideias sobre isso.
Portanto, descobrir a verdade do que é a vida sem esse eu, quando você pergunta o que é que sobra, isso requer um experimentar direto. Então, eu lhe recomendo primeiro, antes de tudo, abandonar completamente qualquer ideia que você tenha sobre isso. Veja, estamos agora já com uma grande dificuldade, porque já lemos muito sobre esse estado livre do ego, já estudamos muito sobre isso. Nós temos muita curiosidade e perguntas nós estamos fazendo sobre isso há muito tempo. Perguntando aos livros, procurando nos livros, e imaginando coisas. Mas se pudermos deixar de lado isso, nós podemos sim descobrir o que é experimentar esse estado livre do eu, do ego. Isso é que é a presença da ausência da experiência. Veja, não é uma experiência. Como acabamos de colocar, a experiência é que é a presença de alguém para reconhecer. É que é a presença do experimentador. Esse contato com o momento, sem o passado, é o experimentar direto. Quando você olha para alguém, você reconhece a pessoa. Repare, você reconhece e essa é a sua experiência. Mas será possível olhar para ele ou ela tendo apenas o reconhecimento do rosto? E, se possível, do nome, quando for solicitado, mas sem uma imagem psicológica dele ou dela? Isso requer a presença de uma qualidade de olhar que nós precisamos descobrir presente em cada um de nós, que é esse olhar sem o passado. Veja, agora nos aproximamos de uma resposta para a sua pergunta. Olhar para esse momento sem o passado é o que sobra quando o eu não está. Olhar para o marido, para a esposa, para os filhos, para o colega de trabalho. Será possível olhar para si mesmo sem qualquer imagem? Veja, estamos diante de um desafio extraordinário, que é viver sem esse experimentador de si mesmo. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Quando alguém elogia você, de imediato o experimentador surge. Esse eu que olha para si mesmo a partir dessa experiência do passado aparece. Quando alguém elogia você, de imediato você se sente feliz. Essa é a presença do eu. Essa é a presença do ego. Essa é a presença desta autoimagem. Essa é a presença do experimentador. Mas será que podemos aprender a olhar para nós mesmos diante de um elogio? Sem esta autoimagem? Apenas olhar para esta reação, sem dar identidade para ela? Isso é a presença da meditação. O que requer a presença desse conhecer a si mesmo. Esse conhecer é tomar ciência, ficar ciente de como a mente está acontecendo dentro de você. Aqui no caso, quando recebe um elogio, mas pode ser também uma crítica. Apenas olhar para si mesmo é não se sentir lisonjeado. Olhar para si mesmo é não se sentir também ofendido diante de uma ofensa. Olhar para o outro sem esse sentimento de gostar ou não gostar. Esse sentimento de gostar ou não gostar dele ou dela se baseia
nesse eu, nesta autoimagem. Assim como esse sentimento de aborrecimento diante de uma crítica, ou de se sentir importante diante de um elogio, tudo isso faz parte desse movimento do ego. Isso ocorre em razão da desatenção. Veja, estamos trabalhando sua pergunta e aprofundando como trabalhar isso em nossas vidas, momento a momento. A vida livre do eu requer uma atenção sobre as nossas reações, para não colocarmos esta autoimagem sendo protegida dentro dessa experiência. Isso é que é a presença de uma atenção sobre toda e qualquer reação que surja dentro de você, momento a momento. Portanto, a coisa aqui mais importante não é ter a informação de segunda mão dele ou dela do que é a vida sem o eu ou sem o ego. Ter essa informação intelectual. O mais importante é descobrir como olhar para as nossas reações a cada instante, a cada momento, para não nos identificarmos de novo e de novo e de novo com esse pensador, com esse experimentador, com esse eu, com esse eu lisonjeado, com esse eu criticado, com esse eu que olha para o outro a partir da autoimagem. Portanto, a presença do autoconhecimento requer esta atenção sobre as nossas reações. É isso que lhe possibilita ter a resposta para essa pergunta. De uma forma direta, não verbal, intelectual. Você está vivenciando diretamente esse estado livre desse mim, desse eu. Quando se torna ciente do que está aqui e agora se revelando e não coloca esse experimentador, esse observador, quando não coloca essa identidade para gostar ou não gostar. Portanto, nós estamos diante de algo que nós desconhecemos. Porque desde pequenos, aquilo que nós conhecemos é sempre a sustentação desta autoimagem. É sempre a sustentação desse eu. O que nós conhecemos é a prática de olhar para nós mesmos o tempo todo a partir daquilo que o pensamento nos diz sobre quem nós somos, sobre como devemos ser apreciados, aceitos, reconhecidos. Assim, estamos sempre presos a esse padrão de comportamento pessoal, egocentrado, de mente condicionada, nesse formato. Olhar para estas reações, descobrir como escutar aquilo que se passa dentro de cada um de nós, sem colocarmos uma identidade em defesa, se autoprotegendo, é liberarmos de nós mesmos a ilusão desse eu. Isso é autoconhecimento. Isso é a presença da meditação. Então, nós precisamos trazer para as nossas vidas a ciência da real vida. Porque a nossa vida, a particular vida do eu, é uma vida em condicionamento. Então, precisamos permitir que esta realidade da real vida se mostre.
Então precisamos aprender a escutar, aprender a olhar, aprender a estar nesta relação com o outro, sem a nossa autoimagem, sem a imagem dele ou dela, sem essa necessidade psicológica de ser apreciada, de ser elogiada. E também sem o medo de ser rejeitada ou depreciada. Aqui estamos juntos investigando como, nesta vida, assumir a realidade de ser em inteligência, em verdade, em sabedoria. Portanto, esta é a ciência do amor, é a ciência da verdade. Então, o que é que sobra quando o eu não está? A inteligência, a liberdade, a paz, a felicidade. A simples verdade de ser, sem a ilusão do vir a ser, ou desse deixar de ser. Tudo isso nos soa como algo muito teórico, sem uma visão direta, vivencial disso, que é exatamente o que estamos propondo aqui para você. E nesses encontros presenciais, nos retiros, nos encontros online que nós temos também nos finais de semana, ficar ciente disso é a coisa mais importante. Assumir a verdade sobre isso é, nesta vida, assumir a verdade da vida, sem o eu, sem o ego. Assim temos a presença da liberdade, a presença da paz, a presença da vida real, a presença desta vida divina. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal, e inclusive esse é um dos benefícios que os membros têm, que é a resposta antecipada às suas perguntas. E ainda algumas delas nós trazemos aqui para os vídeos. Além disso, os membros têm acesso a vídeos exclusivos, e não são quaisquer vídeos, são vídeos gravados em encontros presenciais e retiros com o Mestre Gualberto. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe e já ter acesso a todos esses benefícios. Bom, mestre, a pergunta deste membro é a seguinte: Mestre, o que significa simplesmente ser? Mais uma vez, Gilson, a pergunta é essa. O que é apenas ser? Olha, o que é apenas ser é ser. Não há como a gente colocar aqui em palavras o que é ser. Você assume ser sendo. A ideia de alguém, a ideia desse mim, desta pessoa, ocupada com o seu modelo de pensamento educado que recebeu, treinado que tem, nesse antigo padrão de ambição, inveja, ciúme, medo, desejos, os diversos conflitos e problemas presentes. É assim que, nesse modelo psicológico, a mente nos localiza no tempo, nos localiza como alguém no tempo e no espaço, sendo esse eu, esse mim, esta pessoa. A realidade presente é a vida como ela está acontecendo. Não existe esse eu, não existe esse alguém. Isso é ser. Não se trata de alguém tendo esse sentimento de ser, esse pensamento de ser, essa ideia de ser. Quando a realidade que é ser está presente, estamos diante da vida.
como ela acontece. Nela não há contradição, não há conflito, desordem, confusão ou sofrimento. Porque isso não está na vida, isso está na vida da mente, isso está na mente. Aquilo que nós chamamos de vida é a presença da mente, olhando para o que acontece, aceitando, rejeitando, gostando, não gostando. Assim, estamos diante de uma grande dificuldade aqui. Quando nos posicionamos psicologicamente nesse tempo e espaço criado pelo pensamento, onde está presente esse eu, olhando para a vida como um elemento separado dele mesmo. Então aqui nós podemos investigar o que não é ser. E é isso que temos feito nesses vídeos. Qual é a verdade desse não ser? Ou deste ser alguém? Deste ser a pessoa? Qual é a verdade dessa ideia do vir a ser, do deixar de ser? É o que nós podemos investigar. A investigação disso, a aproximação da compreensão direta do que isso significa. Isso representa o fim desta condição de ignorância, de ilusão. É quando esta realidade de ser se revela. E quando isso está presente, não existe outra coisa presente. Não existe nada separado desta realidade. Todo esse sentido de separação é algo presente apenas na ilusão desse eu, nessa ideia de ser, de se tornar ou de deixar de ser. Então, a nossa resposta real aqui consiste nesse olhar, escutar, perceber, sentir, viver sem esse centro, sem esse eu, sem esse mim. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, nós temos uma facilitação incrível para entrarmos no estado meditativo, silenciarmos nossas mentes e termos uma visão e compreensão real desses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se torne membro aqui do canal e nos vemos no próximo vídeo.